Olá pessoal, tudo bem? Gustavo Cuencas. Vamos falar de um assunto muito bacana agora. CCJ aprova a autorização para cassinos, bingos, jogo do bicho e corrida de cavalo. Ontem, aí, enfim, andou. Isso já era uma coisa que estava tramitando há muitos e muitos anos no Congresso, no Senado, arquivava de novo, voltava. Bem, agora foi aprovado, obviamente que precisa passar agora pela aprovação final, ok? No Congresso. Então, mas isso basicamente parece que já está aí mais para lá do que para cá. A grande questão como um todo é por que, Gustavo, você num canal de investimentos falando dessas apostas, né? Por dois motivos. Primeiro, que isso já gerou muita dúvida, muita confusão, e eu queria ler aqui junto com vocês algumas opções, porque não é que isso liberou Tigrinho, não é que isso liberou cassinos online aleatoriamente e tudo mais. E eu vou explicar a diferença de um e de outro. E antes disso, eu gostaria que vocês se inscrevessem aí na nossa página, compartilhassem com os amigos, que é a forma que vocês me incentivam, ok? Então, basicamente, pessoal, o que aqui está dizendo? Está dizendo que foi aprovado cassinos, porém será autorizado a instalação de cassinos em polos turísticos ou em complexos integrados de lazer, isto é, resorts e hotéis de alto padrão com pelo menos 100 quartos, além de restaurantes, bares e locais para reuniões e eventos culturais. Diz a galera de Brasília que isso é uma forma de incentivar o turismo no Brasil. A gente sabe que muitos países que possuem cassino, realmente o turismo aumenta expressivamente, mas junto com isso traz um problema social bastante grande de que o vício se desencadeia, a droga, a prostituição, e o lugar começa bem e depois acaba tendo aí uma certa deteriorização. Mas esse é o argumento e é isso o que acontece. Também poderão ser instalados em cassinos em embarcações marítimas, porém essas embarcações não podem ficar atracadas no mesmo local aí por mais de 30 dias. Beleza. O tal dos bingos que já teve muito, pelo menos em São Paulo era bingo para tudo que é lado, poderá ser explorado de forma permanente em locais específicos, tanto na modalidade de cartela como na modalidade eletrônica e de vídeo bingos. Poderá haver uma casa de bingo em cada município, olha só, uma casa de bingo em cada município, sendo que as cidades maiores poderão ter estabelecimento para cada 150 mil habitantes, ou seja, cada cidade que tenha 150 mil habitantes, a cada 150 mil habitantes, uma casa de bingo. Por exemplo, aqui em Balneário Camboriú vai ter provavelmente uma casa de bingo apenas, porque acho que está até um pouquinho abaixo de 150 mil habitantes no momento. Jogo do bicho, pessoal, que todo lugarzinho também a gente vê uma banquinha de jogo do bicho. Em cada estado no Distrito Federal poderá ser credenciada para explorar o jogo do bicho uma pessoa jurídica a cada 700 mil habitantes. Olha só, o jogo do bicho exige mais habitantes do que o próprio bingo. As pessoas jurídicas poderão ser autorizadas a explorar o jogo do bicho por 25 anos. Aqui as autorizações. As tal das maquininhas, aquelas maquininhas que ficavam na padaria, nos fundinhos de bar e tal e tudo mais. O projeto regulamenta o aluguel de máquinas e apostas e obriga o registro de todas elas junto ao poder público, bem como a realização de auditorias. As máquinas de jogo e aposta deverão ser exploradas por proporção de 40% para a empresa que loca a máquina e 60% para estabelecimento de bingo ou cassino sobre a receita bruta, sendo essa diferença entre o total aposta efetuada. A cada de bingo, as maquininhas não tem aqui um mínimo. Precisa aí ter tantos habitantes. Aqui a coisa está mais aberta, pode ser que isso aqui vai explodir aí, obviamente. Quando um cassino
exige tudo isso e as maquininhas de cassino pode estar em qualquer padaria, porque aqui não tem uma, ou até o momento não tem uma limitação, qualquer estabelecimento vai virar um mini cassino. Tudo bem. Aí vem a tributação é pesada, hein? A tributação é pesada. Ó, vai ter uma tarifa trimestral da prefeitura, ok? No valor de 600 mil para cassino, ou seja, cada cassino vai pagar 600 mil por trimestre, e 300 mil para casa de jogos online e 20 mil para casas de bingo, operadoras de jogos de bicho e entidades turísticas. Ou seja, coloco lá uma maquininha, um bingo ou qualquer coisa, vintão cada trimestre, a coisa tem aí uma proporção maior, 300 mil, e se é um cassino daqueles bonitão, 600 mil a cada trimestre. Com isso, o governo acredita aí, obviamente, regulamentar. Aqui tem coisas muito ruins pelo ponto de vista, né, dos próprios senadores. Aqui essa é a parte pior, né? Essa atividade de cassino de fato é um espaço muito largo para lavagem de dinheiro e para ocupação e legitimização de criminosos. O bandido não deixa de ser bandido porque sua atividade foi legalizada. Pensa que visão estranha sobre a coisa é esta fala. Bom, beleza, pessoal. Não estamos falando de tigrinho, não estamos falando de uma porrada de aplicativos de apostas, não estamos falando de nada disso. E a gente sabe que isso é o que domina hoje o mercado. E como que essas empresas funcionam se não tem regulamentação e também não está sendo citada aqui nessa autorização? Então vocês precisam entender que, como é online, basicamente não tem fronteiras. E o domicílio fiscal, ou seja, aonde essas empresas estão abertas, não é em territórios como o Brasil, por exemplo, e sim em ilhas aonde não tem a legislação para a proibição disso. Ou seja, quando você entra na maquininha, no seu tigrinho, ou seja lá qual for, você está transferindo dinheiro, obviamente, para um lugar, para uma empresa que é em alguma ilha permitida ou não regulamentada este assunto. Até aí, sinceramente, pouco importa para mim, pouco importa para você. A grande questão deste vídeo e o porquê que eu trouxe isso à tona, simplesmente pelo único e exclusivo fato. A gente vê esses grandes bits, esses grandes tigrinhos, esses grandes joguinhos pagando para influenciadores até 50 milhões de reais para que eles divulguem isso nas redes sociais e atraia cada vez mais gente. Por esse simples fato, você já imagina o quanto a lógica desses jogos é: eu arrecado 100 e te devolvo 1, eu arrecado 100 e te devolvo, ou eu arrecado 1000 e te devolvo meio, eu não sei a lógica, mas obviamente que a programação desses jogos é uma casa gigantesca, ou para casa gigantesca, a contribuição e para os apostadores o mínimo possível. É bem aquela história do pica-pau, né? Um para mim, um para você. Dois para mim, dois para você. E aquela coisa, história toda que o pica-pau no final fica com aquele montão e o coitado não come quase nada no final das contas. Mas o ponto a ser falado e o porquê de estar falando disso no canal de investimentos é: independente se está aprovado, se é um mega cassino, se é uma maquininha ali no interior de uma padaria, se é um bingo, se é um tigrinho, se é qualquer tipo de coisa, você vai perder dinheiro não pelo fato de isso ser regulado ou não ser regulado, e sim pelo fato da sua ausência de educação financeira. Ou seja, você pode gastar aquele dinheirinho que não te faz falta e utilizar isso como uma distração? Pode, mas a gente vê inúmeras e inúmeros depoimentos de pessoas que perdem tudo, se endividam por causa de uma simples ausência de educação financeira.
Eu mesmo já conheci pessoas que apostam em qualquer coisa. Um certo cidadão, que inclusive é muito rico, ficava no barzinho, numa avenida bem movimentada em São Paulo, apostando com outros amigos. Olha, aquela moça vai atravessar a rua. Quando ela atravessar a rua, na calçada, do lado de lá, se ela for para a direita, eu ganho, se ela for para a esquerda, você ganha. Vamos apostar 50 nisso. E passava dias e dias assim. O que que falta para essa pessoa, mesmo que ela tenha sido bem sucedida na empresa dela? Uma educação financeira. Ela pode se divertir com isso? Pode, mas a partir do momento que isso consome os bens, porque aí entra, putz, perdi. Ah, mas eu vou ganhar na próxima. Ah, mas eu vou ganhar. Entra um vício, já está provado. É um vício, assim como qualquer droga, aonde as pessoas vão cada vez mais se enterrando e se enterrando. Nessa situação, qual é o problema? O problema é a falta de educação financeira. Pessoal, eu muitas vezes vou para Las Vegas, vocês veem aqui, e tem muitas feiras de finanças em Las Vegas que a gente participa e tem as maquininhas, às vezes pega lá $100, joga lá, foi legal, passamos esses 20 minutos, agora vamos ver um show, vamos fazer alguma coisa e morreu ali. Não tem um certo problema, aquelas meia hora até foi gostosa, divertida, mas por quê? Porque existe um limite aonde a educação financeira não deixa que você ultrapasse. E isso, pessoal, é para tudo. Para o mercado de ações é exatamente igual. Quantas pessoas vão no day trade e perde tudo por falta de educação financeira? Quantas pessoas vão negociar uma ação, vão comprar, sei lá, Casas Bahia, Magazine Luiza, porque caiu demais e perdeu lá 70, 80% de todo o seu patrimônio por falta da educação financeira. Esse é o ponto nessa história toda. Falta de educação financeira, se você não tiver, pode ter cassino legalizado ou não ter cassino, pode ter o que pode, você pode viver numa montanha. Lá você vai arrumar um jeito de perder dinheiro porque você não tem conhecimento sobre educação financeira. E esse é o nosso propósito maior aqui no canal de Alta. Contribuir, distribuir gratuitamente muito conteúdo, porque o nosso propósito é fazer com que pessoas melhorem a qualidade de vida através de uma melhoria financeira, ok? Essa é a minha contribuição para este acontecimento quentíssimo que acabou de sair. Ainda tem algumas etapas para ser aprovado, ok. Tigrinho não está envolvido aqui, mas a gente sabe que se você não tiver educação financeira, seja Tigrinho, seja a bolsa, seja lá qual for, basicamente você vai perder tudo que tem mesmo, beleza? É isso, pessoal. Espero de coração ter contribuído com alguma coisa no seu aprendizado. Fique com Deus, até os próximos. Tchau, tchau.